Permitam-me dizer boa noite a todos. Boa noite. Eu falo este português esquisito, não é? Já me disseram, não, Daniel, tu tens que falar devagar, não é? Tens que falar devagar. Eu prometo falar devagar, está bem? Eu falo assim este português um pouco esquisito. Muito bem, em primeiro lugar, apenas um minuto de introdução, algo rápido. De facto, o Sr. Padre Jorge tinha-nos convidado. Nós estivemos aqui há uns meses atrás a fazer formação mariológica e eu sou mariólogo. Coisa esquisita, não é? Se nós formos ao médico dos pés, não é? Existe uma especialização do médico dos pés. Não é? Na teologia, existe uma especialização que se chama mariologia. Correto? Muito bem. E nós no mundo seremos atualmente umas 40 pessoas. O que é que nós fazemos? Nós fazemos também isto que eu estou aqui a fazer. Nós temos uma novena de Nossa Senhora da Aparecida. E para que é que serve uma novena? São 9 dias, correspondente à antiga Semana Romana. São 9 dias em que nós, todos os dias, caminhamos. Certo? Vocês podem não se lembrar já muito bem das leituras. E é normal que isso aconteça. Porque, de facto, os nomes são esquisitos. Misericórdia. Este Evangelho é complicado. Parece, não é? Então, nós caminhamos. Porquê que nós caminhamos? Porque Deus, Nosso Senhor, pediu a Abraão para ele caminhar. Nós vamos ouvir nas orações que Maria é filha de Abraão pela fé. É filha de Adão por nascimento. E é filha de David para ser mãe do Messias. Então temos 3 elementos que correspondem a Nossa Senhora. Vocês sabem que a Nossa Senhora da Aparecida é uma imagem da Imaculada Conceição que apareceu no rio. Literalmente não apareceu. Foi pescada. Exatamente, foi pescada. Curioso, não é? Pescaram uma imagem de Nossa Senhora. É a única vez que no mundo aparece uma imagem de Nossa Senhora no rio que foi pescada? Não. Mas no Brasil, para nós que aqui estamos, há mais de 300 anos, que a pequena imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição assumiu uma conotação de caminho dos cristãos em direção a quê? Em direção às promessas que foram feitas a Adão, a Abraão e a David. Daniel, que promessas é que são estas? Serão as promessas... Não? Fiquei sem rede. Serão as promessas do Imaculado Coração de Maria? Não. É muito mais profundo do que isso. Como? Da forma mais simples que vocês possam imaginar. Quando Deus criou Adão e Eva, os nossos primeiros pais, criou-os para quê? Ou criou-os como? Sabemos no jardim, correto? E nós conhecemos muito bem aquela história da serpente, da Eva, da expulsão. Mas antes disso, o que é que nós temos? Nós temos Adão, Eva, num jardim, próximos. Deus fala com o homem. O homem fala com Deus cara a cara, face a face, no mesmo espaço. Adão e Eva pecaram, nós já sabemos, foram expulsos do jardim, nós já sabemos, e Deus deixou de ser disponível, próximo, deixou de falar, deixou de poder ser. Então posso continuar, não posso? Muito bem. Então, tem a expulsão do jardim e de repente Deus desaparece. Até que chegou a Abraão. Quem era Abraão? Um patriarca.
Não é porque os cristãos com essa intenção. A imortalidade para o povo hebreu é a descendência. Porquê? Pensa comigo. A glória do homem hebreu são os seus filhos. Será que estamos como eles atualmente? Atualmente a nossa glória é pelo contrário. Os que têm muitos filhos logo vão ser muito pobres, logo vão ser muito infelizes. E como vão ser muito pobres e muito infelizes, vão rezar a Deus. Então, os que têm poucos filhos vão ser muito ricos, logo vão ser muito felizes, logo não precisam de rezar a Deus. Vocês já repararam nestas ideias um pouco estranhas? Deus faz-lhe uma promessa. Tu vais ter tu vais ter que ir para a terra que eu te vou indicar. Certo? Então Abraão teve que caminhar. Caminhar na fé. Então existe uma peregrinação de fé. Vocês estão aqui a caminhar na fé. Então considerem a novena 9 passos na fé. Por razão pela qual nós iremos todos os dias, durante 9 dias, fazer um passo de cada vez. Com quem? A filha de Abraão pela natureza, a filha de Abraão pela fé e a filha de David por descendência. Já falamos de Adão, proximidade com Deus. Já falamos de Abraão, a necessidade de obedecer à fé e colocar-se a caminho. E agora vamos falar de David. Quem é que daqui conhece o rei David? Toda a gente, como é óbvio, não é? Vocês lembram-se que David tinha a mulher do Hitita e depois ela estava nua a banhar-se lá numa piscina e depois a coisa correu mal, vamos dizer assim, mas depois nasceu Salomão. Então, Betsabé é esta mulher da qual nasceu Salomão. Salomão sucede no trono de Jesus. Deus Nosso Senhor não queria que Israel tivesse reis, mas condescendeu que tivesse um rei. Quem era? O primeiro rei de Israel. Quem era? Saúl. Imaginem só, Saúl. Mas com Saúl correu tudo mal. Porque Saúl tinha assim aquele jeitinho brasileiro. Você colocou-me aqui no trono, mas também se a gente for para as nações estrangeiras, assim aquelas ligações com a idolatria, com os outros deuses, a gente faz umas alianças, isto é económico, não tem nada a ver com aquelas ideias das nações estrangeiras, e isto corre tudo bem. O que é que aconteceu? A Saúl correu mal. Correu muito mal. Mas muito mesmo. Ao ponto de David é o filho de Saúl. Vocês sabem como é que se chama? O filho de Saúl. Que é o Jeroboão. Sabem o que é que significa Jeroboão? O filho da vergonha. Em hebraico. Ou seja, Saúl começou com tanta boa perspectiva, prostituiu-se aos deuses estrangeiros, às idolatrias, e terminou péssimo. Para resolver a situação, o profeta Samuel foi buscar, porque Deus Nosso Senhor inspirou o profeta, e foi buscar o último, o mais novo da casa dele, chamado David. Davi, certo? Como é que, agora reparem, como é que Samuel confirma Davi como rei? Literalmente despejando uma ânfora de óleo perfumado na cabeça de David. Então, se eu vos disser assim, Samuel, o profeta Samuel, ungiu David como rei, vocês vão dizer sim. Muito bem. Então, para ser rei segundo a ordem de Deus, é necessário o quê? Unção. Certo? E o Daniel como é que fala? Sem unção. Eu digo isto porque aqui há uns tempos atrás alguém disse, por causa de uns temas, não, isto
Isto é um discurso com unção. Vocês sabem como é que se diz ungido em hebraico? Vamos lá desenferrujar o hebraico, minha gente. Ungido em hebraico. Messias. E em grego? Cristo. Então existia a promessa que de David, o ungido, o Cristo, o Messias do Senhor, de Deus, iria nascer um outro ungido que iria vir, de facto, o reino de Israel. Israel, que é o povo de Maria, que é o povo de Jesus. Jesus nasce como homem hebreia, juntamente com São José. Até aqui não restam dúvidas. A última vez que nós tivemos uma polémica sobre isto foi em 1939. Portanto, Maria é mulher hebreia. E hoje, filha de Israel. David, a descendência de David, irá nascer o Messias. Certo? Nasce o Messias, quem é que vai ser o Messias? Vai ser o filho de Maria. Mas se vocês ouvirem o Evangelho, que tem estes nomes que nunca mais acabam, ele vai dizer que de 14 em 14 gerações, portanto, de Abraão até David, David até à Babilónia e depois o regresso da Babilónia, de 14 em 14 gerações, uma mulher termina a geração, uma mulher começa a nova geração. E são 4 mulheres. E vocês sabem, antes de chegar a Maria, que é a quinta mulher, e destas 4 mulheres, vocês sabem Tamar, Ruth, Betsabeia, e falta-me aqui uma mulher, por isso é que eu utilizo apontamentos, que tem um nome esquisito. Tamar, Ruth, Racabe. Exatamente. Vocês sabem o que é que estas 4 mulheres têm em comum? Todas elas tiveram filhos de uma forma diversa. Vamos dizer assim, não foi a ideal família, homem, casou com esta mulher, tiveram filhos e foram felizes para sempre. Não. Cada uma delas tem uma história. Mas cada uma delas, com essa história pessoal, contribuiu para que a descendência não terminasse ali. Por causa delas, a descendência de David continuou. Por causa delas, a promessa de David continuou de que viria o Messias. E tudo vai até José, esposa de José. Quando uma mulher hebraica é esposa de alguém, o homem celebra o matrimónio, depois a primeira fase do matrimónio, depois um ano depois celebram a segunda fase do matrimónio e na segunda fase do matrimónio é que vão viver juntos. É diferente do matrimónio cristão, é um matrimónio. Por isso é que Maria é a esposa de José, mas Maria ainda não convivia com José. Caso contrário, não era perpetuamente virgem, minha gente. Certo? Até aqui não há problemas, tudo clarificado. Muito bem. Então, Maria, ao casar com José, sabe, está em condições para se cumprir nela a profecia de David de que de uma filha de Israel haveria de nascer um Messias. Isaías 7,14. A Virgem conceberá e dará à luz um filho e o seu nome será Emanuel, o Deus conosco. Então, Maria, para aquilo que acontece com Maria e para aquilo que acontece com Abraão, vocês começam a ver que Maria, preparem-se, é o novo Abraão. Oh Daniel, isto agora ficou confuso demais. Minha Nossa Senhora, tu dizes coisas estranhas.
Então, pensem comigo. Deus escolheu Abraão, sim ou não? Sim. Deus escolheu Maria. Maria estava em Nazaré, na vida dela, é o que vai dizer o primeiro capítulo de São Lucas, estava na vida dela, Deus escolheu. Deus escolheu que vocês hoje estivessem aqui. Existe alguma coisa que acontece fora do conhecimento de Deus? Não. Certo? Então, mesmo quando as coisas estão tortas, e muito, Deus não deixa de escolher, não deixa de propor. Mas Deus propõe-nos o quê? Vamos ver. Deus inicia a sua nova, vamos dizer assim, incursão, entrada na história humana com o velho patriarca, fazendo uma aliança. Com Maria, Deus entra na história da vida de Maria e faz uma nova aliança. Mas como é que foi essa aliança? Eterna. Depois da aliança que Deus fez com Maria, não existe nenhuma outra aliança. Por isso é que nós fazemos a consagração a Nossa Senhora. Depois, Abraão foi escolhido por Deus para ser mediador. O que é que significa isto? Abraão falava de Deus aos homens. Simples. Dá para entender. Deus vem ter com ele, faz-lhe uma promessa, faz uma aliança. Abraão, o que é que ele faz? Fala aos seus descendentes, Isaac, Jacó, etc. Abraão fala dessa promessa que Deus lhe fez com ele. E fala dessa promessa. Maria é a discípula do Mestre e a mestra dos discípulos. Se Maria não tivesse nada a dizer acerca da nova e eterna aliança, irmãos e irmãs, a Igreja não existia. A Igreja não existia. Nós não estaríamos aqui. Um exemplo. Lá em Roma, onde eu estudei e trabalhei, existia uma disciplina na faculdade chamada Maria no Este Europeu. Ou seja, Maria nos países que pertenciam à antiga União Soviética. E o professor era húngaro. E vocês sabem, o professor que estudou dos vários países, a devoção a Nossa Senhora, etc. Vocês sabem o que é que o professor dizia? O homem que escuta fala, Abraão ouve, e Abraão caminha permanentemente para que se cumpra uma aliança. Na Anunciação, Maria escuta a palavra, pergunta, compreende, obedece e dessa forma nós temos o nascimento da nova descendência que é a Igreja e que somos nós. E foi esta palavra que eu vos estou a dizer, são estes mistérios de fé, que passam de geração. A nossa geração, de nós que estamos aqui, é provavelmente, somos provavelmente a primeira geração em toda a história da Igreja que livremente, tanto quanto é possível, pode o Evangelho, mas cujos nossos mais novos não recebem o anúncio. Não é perseguição enquanto tal, assim diretamente. É a nossa incapacidade de não sabermos o que anunciar.
a quem está à nossa volta. E isso vai acontecer nas paróquias, nos santuários, na catequese, nas formações. Porquê? E termino. Porque enquanto nós não fomos capazes de entender em que é que Maria acreditou, em quem Maria acreditou, nós não somos capazes de anunciar aos outros. Porque nós falamos de Deus e das coisas de Deus, mas não falamos muitas vezes de Deus como pessoa. E foi aí que a história da humanidade mudou. E é na relação pessoal com Deus que acontece o nosso cristianismo. Foi na relação pessoal com Deus que aconteceu o hebraísmo de Abraão, que acontece o cristianismo de Maria e que acontece o nosso cristianismo. Certo? Muito bem. Ninguém tem dúvidas. Não existem dúvidas, graças a Deus. Nós vemos amanhã às 6h30 da manhã e à 10 um passo que se chama Maria, filha de Israel. Amém? Se vestir a cabelo desse lado necessita da minha vida, aí pode a celebração das pessoas pelo YouTube, nessa linha azul que vocês têm, tem gente aqui, canal no YouTube do Evangelhos, também pelo Facebook do Santuário. Bom, agora nós vamos conviantes de fé elevar as nossas preces a Deus. E nesse momento das preces, onde nós, os fiéis, podemos elevar a nossa oração, nosso pedido a Deus, eu quero convidar vocês que estão aqui presentes, e vocês também que estão através do YouTube e do Facebook, a utilizar esse meio litúrgico que a igreja nos dá para rezar. Por isso nós queremos, por primeiro, colocar aqui o nosso pedido para essa novena. Então, do seu coração ou com as suas palavras, coloca qual é o pedido para esses 9 dias de oração, de intercessão. Eu coloco aqui em primeiro lugar o nosso Brasil, toda a nossa situação, interior, exterior, entre nós, pessoas, nas nossas comunidades, dentro das nossas famílias. Dai-nos a graça, Senhor, de ser o que nós somos, desde toda a nossa história, terra de Santa Cruz. Tudo isso nós nos pedimos. Senhor, ouve-nos. Nós também, nesse momento, Senhor, queremos te louvar pela nossa descendência. Assim como nós podemos ouvir na liturgia a descendência de Maria, que gerou Jesus, nós também queremos te louvar, Senhor, pela nossa descendência e pelos nossos antepassados. E você também eu convido, nesse momento, a colocar o nome dos seus pais, vivos ou falecidos, dos avós, dos seus tios, dos seus primos, dos seus filhos, dos seus irmãos, daqueles que hoje precisam de oração, daqueles que já estão na eternidade. Senhor, nós te agradecemos por todos os nossos antepassados. Mesmo nas dificuldades, nós não te agradecemos somente nas vitórias, porque toda a nossa história fez com que fôssemos o que nós somos hoje. Por isso, obrigada pela nossa história. Obrigada pela minha história. Faça também esse exercício de oração.
agradecendo a Deus pela sua história. Talvez ela não tenha sido romântica do mundo, mas agradeça a Deus nesse primeiro dia de novena, pela sua vida, pela sua família e pela sua história. Então, Senhor, por tudo isso, nós te agradecemos, dizendo: Senhor, ouve-nos. Maria, tu que és a discípula do Mestre e a mestra dos discípulos, interceda nesse primeiro dia para que nós possamos nos abrir à vontade de Deus em nossa casa, em nosso trabalho e aqui em nossa comunidade. Nós te pedimos, Senhor, ouve-nos. E por fim, Senhor, dá-nos a graça de acreditar como Maria e fazer com que a nossa realidade mude, como mudou o sim, mudou toda a realidade do mundo inteiro. Dá-nos a graça que nós também possamos acreditar no mesmo Deus que Maria acreditou. Por tudo isso nós nos pedimos.